Olá para todo mundo que está acompanhando aqui pelo Grupo Liberal. Eu sou Yuri Costa e estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Corrida do Sal, que está chegando perto, hein? Faltam exatos 45 dias para a realização da Corrida do Sal. Como sempre, eu tenho aqui do meu lado o diretor da Chip Belém, o Anatólio. E aí, Anatólio, tudo bem? Prazer, Yuri, estar aqui em mais um bate-papo aqui no Grupo Liberal, aqui, né, nos canais da Liberal. E hoje a gente está trazendo aqui, né, um amigo, Dr. Rodrigo, que é cardiologista, e era uma entrevista assim, muito esperada por conta da pergunta, dos questionamentos que todo mundo que corre quer saber. Você entende que tem muitos corredores que começam a praticar o esporte, mas não têm oportunidade de fazer um exame, fazer uma análise, né? Que eu particularmente acho que deveria ter, né? Toda assessoria, todo professor devia exigir do aluno um atestado, uma passagem, né? Uma consulta com um cardiologista. Mas a pergunta para iniciar o nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo é: corrida faz bem para o coração, doutor? Bom, então, antes de mais nada, agradecer, né, Anatólio, o convite de estar aqui com vocês hoje discutindo esse assunto que é, assim, a corrida está na moda, né? É impressionante a quantidade de eventos que tem tido em nossa cidade e Brasil e mundo afora, né? Eu acompanho alguns colegas, inclusive alguns cardiologistas que viajam aí para correrem. Eu ainda não me inspirei, ainda não entrei nessa vibe, mas é algo que está no planejamento de curto e médio prazo. Mas respondendo à tua pergunta, de fato, a realização de uma avaliação prévia clínica, eu não diria nem só cardiológica, mas uma avaliação clínica prévia, sem dúvida nenhuma é fundamental para qualquer tipo de atividade física. E, obviamente, correr ou malhar, eu diria que, se tiver que escolher, escolha os dois, porque eles se complementam, né? E a gente tem visto a nossa população envelhecer e aqueles que praticaram as duas coisas têm se beneficiado mais lá na frente, mantendo a sua massa muscular e, ao mesmo tempo, tendo reserva cardíaca para fazer as suas atividades do dia a dia. Isso é bastante interessante. É interessante a gente reparar, até mesmo pelo dia a dia, andando pela rua, que existem dois tipos de idosos, né? E a gente consegue ver, saber diferenciar entre aqueles que praticaram exercícios físicos durante a vida, né? Que são aqueles que, por exemplo, conseguem abaixar para amarrar o cadarço, que é uma coisa básica do dia a dia, mas a gente já percebe a diferença aí, não é, doutor? Até pegar o teu gancho aí, se me permite, recentemente teve um Congresso Norte-Nordeste de Geriatria aqui na nossa cidade, e uma das coisas que foi discutida também de fato, são esses perfis diferentes de idosos, né? Então, nós temos o idoso robusto, é aquele que chega com esse padrão, consegue fazer a sua atividade, mantém a sua funcionalidade, a sua autonomia na idade mais velha, né? E aquele idoso frágil, que muitas vezes, ou por doença, ou por uma falta de atividade física, enquanto jovem, já chega numa situação mais, digamos assim, precária na idade mais avançada. E como a corrida pode beneficiar esse envelhecimento? Então, como eu falei, em especial para o idoso, o ideal são as duas coisas, né? Mas a corrida em si, ela vai te ajudar a ter reserva cardíaca. A reserva cardíaca nada mais é do que você ter a capacidade de encarar um desafio, de encarar um esforço que você não faz todo dia, muitas vezes. Mas o exercício físico, em especial o exercício aeróbico, e aí alguns vão dizer, não pode ser natação? Pode ser natação. Pode ser um futebol? Pode ser um futebol. Pode ser dança de salão? Pode. Você está criando reserva cardíaca para que você possa encarar esses desafios lá na frente. E agora, voltando para a corrida, uma pessoa que é sedentária, que não costuma correr, quer começar a correr e, ao mesmo tempo, para garantir a saúde cardiovascular, para evitar que algo aconteça, como é que funciona essa preparação para ela, doutor? Bom, então, isso é muito interessante porque a maior parte das doenças cardiovasculares, elas são silenciosas. A hipertensão, a alteração de colesterol, triglicerídeos, o próprio diabetes passa anos sem dar nenhum tipo de sintoma no indivíduo. Então, achar, não, sou jovem, sou saudável. Não é bem assim que funciona. Então, fazer uma avaliação clínica, eu falei, não precisa ser necessariamente com cardiologista, mas uma avaliação clínica inicial,
uma boa anamnese, um bom exame físico, levantamento dos fatores de risco, do histórico familiar, né? Aí sim determinar se ele vai precisar de algum outro exame mais sofisticado, algum outro exame mais detalhado. Mas as próprias diretrizes que tratam desse assunto com relação à avaliação para atividade física falam que a avaliação clínica, anamnese, exame físico e um eletrocardiograma costumam ser suficientes na maioria dos casos dos pacientes jovens que vão assintomáticos e sem fatores de risco que precisem iniciar uma atividade física. Muda o cenário, obviamente, quando esse indivíduo já é hipertenso, já é diabético, quando ele está muito obeso, quando ele já tem gordura no fígado, já tem outras doenças associadas, que aí sim você vai precisar aprofundar essa avaliação para você garantir a segurança desse paciente. Agora, um indivíduo com essas características que o senhor acabou de pontuar, ele quer começar a correr por conta própria para garantir uma vida mais saudável, porém sem fazer exames ou esses fatores que o senhor numerou agora. Quais principais riscos ele corre? Eu acho que o principal é a morte súbita. Né? Por esse indivíduo nem se conhecer, não é nem nós conhecermos o corredor, mas nem ele se conhece. Às vezes ele nunca fez um eletro, nunca mediu a pressão arterial dele na vida. Né? Então ele não sabe efetivamente o que ele tem, o que ele deixa de ter, porque ele nunca foi atrás para saber. Tem alguns pacientes até que dizem assim, eu não vou no médico porque quem procura acha. Né? Mas nessa situação é o ideal, você procurar e se tiver que encontrar alguma coisa, até alguma alteração congênita, alguma coisa que aquele indivíduo já tem desde que nasceu. Só que nunca se manifestou, está lá silente e no momento de uma corrida pode sim gerar uma morte súbita. A gente viu recentemente o jogador, mais uma vez o Eriksen, acabou tendo mais uma morte súbita revertida em campo. Né? A segunda vez. Ele não morreu porque agora ele está com um aparelho, com CDI, que salvou a vida dele. E o objetivo do aparelho é essa mesmo. É interessante a gente pontuar que é um atleta de alto nível, né? Não é uma pessoa sedentária ou despreparada. E já é a segunda vez que ocorre isso com ele. Exatamente. Né? E digamos que ele deu sorte da primeira vez e na segunda ele estava preparado, porque o equipamento estava lá. Até mudaram um pouquinho, até a própria política relacionada a isso, para permitir que ele voltasse a jogar, porque a rigor não deveria. Né? Por conta de até um trauma pode eventualmente deslocar e eventualmente desconectar algum eletrodo e ele perder a proteção dele. Né? É óbvio que com o passar do tempo ocorre a cicatrização, a fibrose ali, de onde os eletrodos estão, isso não acontece. Mas lá atrás, no início, isso era perigoso no caso dele. E para essa pessoa, ela vai ter sintomas, né, antes de acontecer algo mais grave. Geralmente é assim que ocorre. Quais sintomas ela deve ficar mais atenta? Pois é, não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes a manifestação é a morte súbita. Esse é o grande problema, entendeu? E a gente não sabe, não consigo dizer, não, você vai ter, você não vai ter. Isso não é possível de ser. Você faz estimativas de risco. E aí, óbvio que você não consegue fazer estimativa de risco sem analisar o histórico daquela pessoa, né? Sem ter pelo menos um eletrocardiograma que, olha, esse eletro está normal, mas mesmo os eletros normais podem esconder algo mais. Então, por isso é necessário uma avaliação um pouco mais ampla nesse sentido. E a gente não recomenda que ninguém comece por conta própria, sem nenhum tipo de orientação. Tá? Mas hoje em dia eu vou lá no chat GPT, eu jogo lá, ele já me dá meu treino, eu digo quanto eu peso, qual é a minha altura e qual é o meu objetivo, ele já me dá o treino formatado já para mim, eu vou fazer isso aqui. É o Dr. Chat, né? O Dr. Chat. Quero o Dr. Google agora, só que agora é turbinado, né? Anabolizante. Mas esse indivíduo está correndo um sério risco. Né? E muitas vezes ele vai sair o quê? Para correr sozinho, de madrugada. Né? Tem uma morte súbita na rua, não dá tempo de recorrer, de salvá-lo, né? De socorrê-lo, né? Porque não vai ter nem ninguém por perto para ajudar. Então isso é perigoso. A gente precisa entender que, ok, a tecnologia está aí, ela pode nos ajudar sim, mas você quer efetivamente começar de forma séria, por exemplo, quero me preparar para correr na Corrida do Sal. Pô, cara, não dá para ser, eu vou correr domingo, começo a me preparar hoje. Isso não existe. Você não vai fazer acontecer. Puxando logo esse gancho, o senhor mesmo pontuou que a corrida agora é moda. Né? Com essa moda, dessa prática esportiva, o senhor tem notado um aumento no número de consultas cardiovasculares? As pessoas que estão aderindo a essa moda, digamos assim, elas estão se prevenindo também? Eu vou te confessar que eu esperava mais. Porque a gente vê, às vezes tem mais de 1, 2 corridas em Belém ao mesmo tempo, no mesmo final de semana, 3 corridas. E eu esperaria ver mais no consultório
essas pessoas preocupadas em fazer uma avaliação, ver efetivamente trabalhar ali o seu cardio pulmonar para chegar bem para as corridas. E ainda tem alguns agravantes, a gente estava conversando mais cedo aqui, o Anatólio, em algumas situações o indivíduo vai para uma corrida dessa como um desafio, ele se desafia. E aí ele chega lá, ele mete um pré-treino que falaram que era bom, aí ele mete como é os estimulantes lá, os Red Bull da vida, não sei se pode falar a marca aqui, mas os energéticos, né? Mete uns energéticos e diz, vou botar essa gasolina aditivada aqui para chegar até o final. Meu amigo, algumas situações podem não acabar muito bem por conta disso. Né? Vamos falar desse uso, doutor, indiscriminado de estimulante, tipo cafeína em excesso, esses próprios suplementos de pré-treino, que tipo de risco eles oferecem para um corredor? Então, o que eles causam? Taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. Né? Aí o indivíduo vai fazer um esforço físico, no caso de uma corrida, um esforço físico mais extenuante, que já vai naturalmente ocorrer isso, ou seja, quando a gente faz o exercício físico, basta você fazer um teste ergométrico, que é o teste da esteira, você vai perceber, a sua pressão arterial vai subindo com o esforço, a sua frequência cardíaca vai subindo com o esforço, e aí você mete mais um estimulante, uma estricnina em cima. Meu amigo, isso não vai acabar bem. O risco de arritmia acontece. Então, até para quem estiver nos vendo, nos escutando, 220 menos a idade, grave isso. Essa é a sua frequência cardíaca máxima. Você não deveria treinar nem fazer qualquer tipo de atividade acima dessa frequência. 220 menos a sua idade. E existem as faixas de treinamento. Então, por exemplo, eu quero perder peso, eu não preciso ficar com um estímulo muito elevado. Eu posso trabalhar numa faixa de treino ali na 70%, 75% da minha máxima e estar trabalhando perda de gordura. Se eu quero trabalhar o cardiovascular para aguentar uma corrida mais longa, eu vou ter que trabalhar com uma frequência, um percentual mais alto, numa submáxima ali de 80%, 85%. Agora, você não vai saber disso se você não tiver orientação de um profissional, né? Seja um educador físico ou um professor da corrida e até do seu cardiologista. Né? Você sabe, doutor, que nessas provas de maratona, meia maratonas que existe aí mundo afora, Europa, América, quando você entra no site para se inscrever, existe lá um documento que você tem que imprimir, preencher e tem que ter um laudo médico. Ou seja, ele tem que passar pelo médico e o médico examinar e atestar que ele está apto. Aqui no Brasil, o que existe é uma declaração. Quando a pessoa vai se inscrever, ela clica dizendo que está apta, que está com a saúde em dia. E hoje em dia existe esse questionamento muito grande nas federações, redes sociais e tudo. Mas eu acredito que a gente tem que chegar nesse ponto. A gente já tem que começar a fazer isso. Porque os organizadores de evento, o que é que eles acham? Eles dizem que, se por um acaso todo atleta tiver que ir no médico fazer uma consulta para conseguir um atestado para poder correr, muitos não têm esse poder aquisitivo para fazer isso, vai cair muito. Mas acaba que a emenda acaba sendo maior do que o soneto, por mais entendeu? que ele declare lá que ele está apto, se acontecer qualquer coisa, as responsabilidades elas são divididas. Né? Você vê que algumas academias, né, hoje em dia, ela exige um atestado médico, que é renovável. Renovado anualmente. E em alguns casos até semestralmente. Que eu acho que isso já tive que fazer alguns. Então, eu acredito que isso é uma situação boa que deveria ocorrer, essa situação anual, entendeu? E para que vai. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Existe idade mínima para a pessoa... eu quero correr. Porque o que acontece? No nosso site de inscrições, até 6 meses atrás, a gente só aceitava maiores de 18 anos. E pesquisando, vimos que no Brasil inteiro todos os organizadores estão aceitando a partir dos 16, 17 com autorização do pai. Mas eu gostaria de ouvir
um pensamento mais de um médico a respeito desse assunto? A rigor, não, eu não veria nenhum tipo de restrição com relação à idade, tá? Óbvio, atrelado a isso que você falou, uma autorização dos responsáveis, né? Porque essa pessoa ainda não responde por si, né? Ela pode votar, mas ainda não responde por si em uma série de outras coisas. Mas também com uma avaliação prévia, né? Porque não é porque tem 16, 17 anos que, como eu falei, pode ter uma doença congênita, uma miocardiopatia hipertrófica, pode ter uma válvula aórtica só com 2 válvulas, uma válvula aórtica bicúspide, que a gente chama, pode ter nascido com algum problema cardíaco, que a rigor não deu nenhum problema até aquele momento, mas que na hora que fizer um esforço físico extenuante possa se manifestar, né? Então, tendo o mesmo tipo de responsabilidade de avaliação prévia, eu não vejo problema nenhum nesse sentido, ainda mais nessa faixa etária, que a gente já está o adolescente já está no finalzinho do seu desenvolvimento, ou seja, a estatura muitas vezes já está praticamente definida, a questão a muscular já está muitas vezes definida e, obviamente, dali ele vai trabalhar para ganho, né? O que vier dali é lucro, mas muitas vezes o que é geneticamente determinado já está definido até essa faixa etária dos 16 anos, então eu não veria problema nesse sentido. Eu pergunto isso porque eu tenho visto, não é permitido, mas eu vejo muitas crianças de 8 anos, 10 anos, correndo 10 quilômetros e correndo forte. Eu fico impressionado com os garotos, entendeu? Aí eu fico com esse pensamento, será que isso faz bem? Entendeu? Ou é uma situação assim... Se for, olha, sendo recreativo, talvez a gente enfrente alguns problemas aí, em especial porque, como eu falei, tem o desenvolvimento, que aí não é só hormonal, mas também o desenvolvimento osteomuscular dessas crianças, né? Então, eu ia até comentar que muito mais do que, ou além da avaliação cardiológica, uma avaliação ortopédica é interessante, né? O cara tem uma pisada errada, né, que pode prejudicar, ele vai começar a correr, a pisada dele não é boa, as articulações começam a gritar, é o tornozelo, é o joelho, e os maiores índices de lesões osteomusculares é justamente na fase inicial, quando o cara está começando. Aí ele já dá aquela desestimulada, né? Que, comecei a correr, tem um mês, já me machuquei. Então, se não houver essa preocupação também, né, de usar um tênis adequado, de fazer essa avaliação, onde você tem avaliação de pisada, você consegue corrigir isso com palmilhas, você consegue orientar, olha, o teu tipo de tênis tem que ser assim, assado, cozido. Então, você dá uma orientação para esse indivíduo evitar se machucar. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes no início da puberdade, você ainda está naquela fase de desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento osteomuscular, ainda tem aquela camadazinha no joelho, principalmente na coluna de crescimento, né? Então, tem que ter um cuidado maior com essa turma, né? Porque eu não vou falar isso de forma absoluta, para não ser irresponsável aqui, mas pode sim ter algum tipo de malefício no desenvolvimento final dessa criança. Alguns vão dizer, mas eles fazem esporte, fazem futebol, tem os mesmos riscos, né? Então, muitas vezes você quer estimular um maior crescimento, você põe na natação, você põe no basquete, você põe para jogar vôlei, tu põe para jogar futebol, não sai. Eu sou um que eu adorava, eu jogava futebol, e não cheguei a ganhar tanta altura assim, né? Mas também não teve aquele estímulo do esporte. Então, para você ver como isso interfere, né? Então, se você estimular adequadamente, você vai alcançar os benefícios aí. Agora, doutor, falando de maneira mais geral, que conselho o senhor dá para quem está se preparando exclusivamente para a corrida do sal? Seja corredores de primeira viagem ou até um pessoal que já é mais experiente para manter a saúde cardiovascular? Bom, os de primeira viagem é atentar, né? Fazer essa avaliação prévia, então conhecer os seus números, saber o quanto é a sua pressão, como é que está o seu colesterol, sua glicose, como é a função do seu rim, se habituar a se hidratar adequadamente. A gente vive numa cidade extremamente quente e úmida, mas normalmente a gente está em ambiente com ar-condicionado e a gente pouca sede sente no nosso dia a dia. Então a gente não tem esse hábito. E a pessoa que vai fazer uma atividade física mais intensa, ela precisa adotar esse hábito. A quantidade de água é muito maior, né? E até mesmo hoje a gente vê um uso
bastante disseminado de creatina, por exemplo. Não tem problema. Só que a creatina só vai ter o seu efeito máximo se você efetivamente tomar mais água, porque ela vai atuar lá no músculo, puxando água lá para dentro. Se você não tomar água suficiente, não adianta estar jogando dinheiro fora todo mês, né? Então, essa avaliação inicial, uma orientação, não fazer da sua própria cabeça nem o que a vizinha ensinou, porque tem os seus riscos. Então, para se preparar adequadamente. E não achar que vou me inscrever para uma corrida domingo. Não fiz nenhum tipo de preparo, não sei como funciona, só vou chegar lá para fazer a corrida. Pode dar mal, pode dar ruim, como fala. E uma coisa interessante, Yuri, doutor, o aumento da melhor idade nas corridas. É incrível, incrível, entendeu? Antigamente a gente olhava quantas pessoas acima de 60 está participando. Era algo em torno de 10%. Hoje é algo em torno de 35%, entendeu? E uma situação também que eu fico fazendo uma relação. Essas corridas que são feitas Europa, América, até Argentina, Chile, os pontos de hidratação, eles ficam de 5 em 5 quilômetros. Ou seja, o povo está correndo num lugar frio, então eles não sentem necessidade. Aqui nós estamos colocando hidratação hoje de 2 em 2 quilômetros. A pergunta é, essa questão da hidratação, isso pode levar a um problema mais sério da pessoa estar praticando um esporte, uma corrida, eu vou correr 10 quilômetros e eu estou indo numa performance, se eu parar ali para beber uma água, eu vou perder meu tempo, eu vou perder para o meu amigo. Isso pode levar a um problema mais sério? Pode, sem dúvida nenhuma, porque todo esforço físico mais intenso leva a dano muscular. Intencional ou não. E o dano muscular leva à liberação de uma proteína chamada CPK, creatinofosfoquinase. Quando ocorre uma liberação excessiva dessa CPK, a gente chama de rabdomiólise. Isso aí é grave. Isso aí pode levar uma pessoa a ser internada e até ter um desfecho ruim, porque essa proteína pode causar disfunção renal aguda quando é excessiva, né? Então, a hidratação é uma das formas de você diminuir ou mitigar os efeitos da elevação da CPK. Então, não tenha dúvida que a hidratação, tanto pré, durante e pós-corrida, é fundamental. Não só corrida, mas uma atividade física mais intensa, em que, com certeza, vai ocorrer uma lesão muscular, né, por conta do esforço físico em si, e essa lesão muscular leva à liberação dessa proteína. Você tem que tomar esse cuidado. Isso é interessante. Eu já vi, assim, ao longo desse período, no tempo que eu corria, né, que agora eu só estou organizando a corrida, mas antigamente eu corria, e eu vi vários amigos, vários conhecidos em corridas, aqui em Belém mesmo, ao final chegar na linha de chegada lá e passar mal, convulsionar. Você pode estar diante de uma hipoglicemia, você pode estar diante de algumas alterações dos eletrólitos, você suando, ainda mais aqui na nossa região, que é extremamente quente, essa troca de calor é muito intensa, então você perde eletrólitos, perde sódio, perde potássio, e isso leva também a predispõe uma arritmia, por exemplo, com alterações relacionadas ao potássio, e o próprio sódio. Se tiver muito baixo, pode levar a uma crise convulsiva, por exemplo. Então, existem essas nuances que a gente precisa ter atenção para isso, né? E não à toa se desenvolveram aí não só a água mineral, mas alguns isotônicos, né? Que nada mais é líquido, água, por exemplo. Ganha um corantezinho lá para um açúcarzinho, mas tem os eletrólitos lá dentro para repor, porque a gente perde muito pelo calor, pelo suor. Né? Então fica a dica, né, Yuri? Fica a dica, doutor. Quero agradecer a sua presença aqui. Anatólio, algum recado para quem está se inscrevendo, está se preparando para a Corrida do Sal desse ano? Olha, o recado já foi dado pelo doutor Rodrigo, né? E, inclusive, eu acho que o doutor tem que vir mais vezes Com aqui, certeza. porque o assunto é bem amplo, né? Dá para a gente explorar muito mais. E, assim, a dica é beba água, né?
vá num cardiologista, ou no ortopedista, ou no médico, né? E aí depois comece a fazer a sua atividade, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui e até mais.